Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Queremos então iniciar o dia de hoje com o nosso estudo com o Reverendo Davidson. Já vou chamá-lo. Antes de chamá-lo, quero então orar contigo, orar por você e orar por esse momento em que nós estaremos passando juntos. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque separamos esse momento, este dia, para juntos estarmos meditando na Tua Palavra, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Eu venho lhe pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, essa live de modo que a cada palavra, a cada frase, a cada ensinamento compartilhado, sejamos edificados, sejamos fortalecidos, sejamos, Senhor, estejamos cada vez mais animados em continuar avançando, progredindo, Senhor, e crescendo na fé. Usa o teu servo com sabedoria, com graça, é a minha oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero chamar o nosso amigo, Reverendo Davidson, e já, tá aqui, se você não tem o seu, está deixando de ter, acesso a informações importantíssimas. Aqui vocês vão conhecer com mais profundidade, o Salmo 91, que muitos, inclusive, deixam ele aberto na estante, deixam ele aberto em um determinado cômodo da sua casa. Bom dia, Reverendo Davidson, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Deus nos abençoe grandemente. No dia de hoje, estamos em mais uma aula do nosso Salmo 91. Joia. Mas você já falou isso, eu não canso de ouvir, e vou pedir para você compartilhar mais uma vez. Não foi apenas o Salmo 91 que você escreveu. Você escreveu a respeito de um outro salmo e tem outros livros. É isso mesmo? Compartilha aí conosco. Isso, obrigado, pastor Aderson, sempre, por essa oportunidade grande, que o irmão me possibilita para divulgar os livros, nossos livros. Eu tenho também esse livro aqui, A Semente e a Palavra, tá bom? Já as impressões que eu mandei fazer já se esgotaram também, mas você ainda pode pedir o seu exemplar e a gente conversa e eu te explico como conseguir, tá? Esse livro aqui tem 400 páginas, é um livro sobre a nova homilética, ou seja, você que é pregador ou pregadora da palavra de Deus, você que deseja ser pregador um dia, esse livro foi feito para você. Ele é um curso de homilética avançada. E, aliás, tem um curso gratuito totalmente baseado nesse livro, de modo resumido, é claro, mas para que você conheça e tenha uma ideia do que é esse curso, esse livro aqui, A Semente e a Palavra, tá? Você pode acessar o curso gratuito pelo site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Mas nesse livro aqui, você vai ter acesso a muitas informações importantes para a pregação. Você vai aprender a fazer a pregação narrativa e vai também usar técnicas de cinema, teatro, técnicas de linguística, tudo aplicado ao sermão oral. E aqui na parte final tem 3 coisas interessantes. A primeira é o dicionário de evangeliquez. Outra coisa interessante também são nomes engraçados de igreja.
tá? Igreja evangélica. E também tem uma crônica homilética chamada A Última Pregação. É bem interessante. A crônica é muito emocionante até. Você vai gostar, tá bom? Conheça então o livro A Semente e a Palavra, já na sua segunda edição ampliada. Como o pastor Anderson disse, eu também tenho aqui ó, o outro livro, é o outro comentário do Salmo. Já tem uma playlist também inteira lá no meu canal do YouTube. Você pode conhecer também tanto os vídeos com o resumo do livro, quanto também o próprio livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro comentado totalmente, o Salmo 23, totalmente comentado a partir do original em hebraico, tá? Revelações originais do Salmo 23, aqui, ó. Segredos revelados da Bíblia hebraica, tá vendo? Ó? Ele foi prefaciado pelo professor Samuel Monteiro, do site e do canal do YouTube Hebraico Pro, tá bom? Ele me ajudou bastante, então tá aqui, ó. Revelações originais do Salmo 23, para você conhecer o Salmo 23 com toda a riqueza, com toda a bênção dos detalhes, né? De modo que você possa realmente saber todos os segredos revelados no Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra, à luz da língua hebraica. E por fim, a última indicação de hoje, né? Você tem aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, também direto da língua original hebraica, tá bom? A mesma pegada, mas ó, 346 páginas, olha só a grossura dele, né? São 16 versículos, todos eles comentados palavra por palavra, tudo à luz do hebraico, de modo simples, direto, muito bem ilustrado, tá bom? Para você conhecer como nunca o texto e a mensagem do Salmo 91. Mais do que deixar a, a sua Bíblia aberta na estante da sua sala, né? Ou ter um quadro pendurado na sua parede, com o Salmo 91, o que vai te dar proteção de verdade é conhecer a mensagem do Salmo 91 e então você se adequar a ela, tá bom? São as indicações. Espero que você possa ter essa oportunidade, né, de conhecer essas minhas obras. Joia, joia, joia. Não vai ficar de fora, hein? Olha aí o Salmo 91 para você, um livro que vale a pena você ter na sua estante, um livro que vale a pena você debruçar para aprender, né, para descortinar o seu conhecimento no Salmo 91. E aí, vale a pena também Salmo 23 e os outros livros do Reverendo Davidson. Eu quero desde já dar bom dia para nossa querida amiga e irmã Dora. Tudo bem, Dora? Bom dia. Dora, eu estou morrendo de saudade. Eu não sei mais o que fazer para poder matar a minha saudade de você. Eu vou ter que ir ao Rio em algum momento desse, ou se você puder, venha a Aracruz, hein? A Cris também fala, estou morrendo de saudade de Dora. Cadê Dora? Onde Dora está? Vamos lá, né? Também está conosco o nosso querido amigo Alexandre Ávila da Rosa. Bom dia, Alexandre, tudo jóia? Deus te abençoe também, meu amigo, Deus te abençoe. Não esqueci o negócio que você me pediu, não, tá? Já estou providenciando. Que bom tê-lo aqui conosco nessa manhã de estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Davidson, fique à vontade, tá bom? Eu vou estar saindo de cena para que você esteja aí bem à vontade, né, nos ensinando, sendo instrumento do Senhor para aplicar as verdades, ensinar e aplicar as verdades. Amém. Muito bem. Obrigado, pastor Aderson, por mais essa bênção, né, por mais essa oportunidade. Você já está aqui, ó, com o texto do versículo 5 aberto, não é? Nós estamos aqui já no versículo 5, já vimos o Salmo 91 dos versículos de 1 a 4, e tem sido uma bênção, né? Se você, aliás, quiser, aqui, ó, se você quiser esse PDF, né? Aqui, ó, é o PDF do Salmo 91 que nós estamos usando aqui. Você pode solicitar gratuitamente ao pastor Aderson. E ele envia para você o PDF com os segredos revelados do Salmo 91. Tá legal?
totalmente baseado nesse meu livro, né, que nós estamos apresentando aqui para você. Perfeito? Então, já vimos aqui os versículos de 1 a 4, e agora a gente está trabalhando aqui no versículo 5, que a gente vai trabalhar hoje e descobrir os segredos desse versículo, né? São segredos muito interessantes. Então, veja aqui o que diz o versículo, né? Não terás medo do terror de noite, ou do terror noturno, né? E nem da seta que voa de dia, tá? Então, nós temos aqui um versículo que fala sobre a proteção divina em diversos aspectos. Ele traz aqui algumas imagens até interessantes, né? Que eu também vou mais tarde estar compartilhando aqui com vocês. Mas olha só, ele começa já o versículo dizendo que não terás medo, tá? O medo é um sentimento muito comum, é até um sentimento primitivo da humanidade, né? Você tem sentimentos primitivos que dão ensejo a outros tipos de sentimentos, sensações e experiências. Por exemplo, você tem o sentimento de alegria ou felicidade, que aí tem alguns desdobramentos da alegria e da felicidade, que aí tem o sentimento de prazer, a sensação de prazer, né, que você tem, e você tem aquela sensação também de plenitude emocional, não é? Você fica tão feliz que você quer extravasar essa felicidade. Mas você também tem derivações de um sentimento também muito primitivo, que é de tristeza. Aí você tem gradações na tristeza, pode chegar à depressão, síndrome do pânico, enfim, não é? Você tem gradações de tristeza, você tem sentimentos que são decorrentes desse sentimento de tristeza. Aí eu tenho o desamparo, tenho a sensação de abandono, não é? Tudo dentro da tristeza. E um dos sentimentos primitivos do ser humano é o medo. Medo de um perigo real ou de um perigo imaginário, não é? Alguém pode colocar em você o medo de alguma coisa e você sente esse medo. Agora, você também pode ter medo de um perigo real, não é? Por exemplo, né, se você vive ou está viajando para um lugar desconhecido, o medo de se perder é um medo real, porque ele é concreto, você realmente pode se perder. Se você está fazendo uma trilha numa floresta e você se perde ali, o medo é real, você pode ser atacado por um animal selvagem que você não está preparado, você pode cair em algum barranco, não é? Então, o medo é um sentimento primitivo e muito comum. Ele também tem derivações, né? Tem gradações e derivações do sentimento do medo. Então, no mundo antigo, no mundo da Bíblia, o medo era um sentimento também muito presente e muito comum. Porque certas seguranças que nós temos hoje em dia, as pessoas não tinham na época da Bíblia. Por exemplo, você hoje não precisa ter trabalho, né, em geral, né, aqui no Brasil, pelo menos, a não ser que você mora num lugar muito pobre e você não tenha saneamento básico. Mas se você tem o mínimo do saneamento básico na cidade onde você mora, você tem água encanada, então você não precisa carregar balde de água. Você tem o esgoto, uma rede de esgoto, então você não se preocupa em como descartar os dejetos, né, que você e a sua família vão produzir, mesmo o lixo, né? Tem também o sistema de recolhimento do lixo, que vai jogar o lixo para o lixão. Tudo isso já está das benesses de uma cidade organizada, uma cidade grande. Então, desde facilidades como essa, você conseguir ter internet, você ligar para alguém, você ter notícias de alguém em segundos, fazendo uma ligação pela internet, pelo telefone, não é? Antigamente não se tinha isso. Então, o medo de perder alguém querido era algo real e palpável, porque alguém que morasse longe não tinha notícia, só viajando. E a viagem era feita no, no lombo de um burro, de um camelo, no lombo, né, de um cavalo, às vezes. Era mais raro, mas também se usava cavalo no mundo antigo. Então,
o medo era real, porque você tinha que cruzar longas distâncias para poder matar a saudade de alguém, né? No começo aqui da live, o pastor Aderson estava dizendo o quanto está com saudade da Dora, mas mesmo assim ele consegue falar com ela, ele consegue vê-la pela internet, né? Antigamente não tinha essas facilidades. Então, no mundo antigo, se eu quisesse matar a saudade e saber notícias reais de alguém, eu tinha que ou enviar o mensageiro, uma carta, que era também caro e raro na época, ou eu mesmo ir, né? Viajar no lombo de um animal ou a pé. Viajar até reencontrar a pessoa querida e saber notícias reais dela. Caso ela também não mande notícia por alguém, eu ficaria sem saber de nada, não é? Então, o medo de perder gente, o medo de enfrentar lutas que hoje nós já consideramos superado, era um medo muito presente. Os nossos medos hoje são diferentes, mas ainda assim o medo está lá, são sentimentos primitivos. Temos medo, por exemplo, de uma terceira guerra mundial, que a cada momento, a minha geração, pelo menos, né, estava muito distante esse tipo de pensamento. Mas já tivemos duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. Agora tivemos uma guerra fria e agora é uma guerra quente mesmo, né? Guerra real. E essa ameaça de uma guerra nuclear, inclusive, não é? Guerra com armas biológicas, como foi, por exemplo, o caso da Covid, né? Foi uma doença biológica e até hoje não se explicou como é que surgiu isso, não está muito claro, não é? Tem a versão oficial, mas não convenceu um bocado de gente. Então, quem sabe se não foi um treino para uma guerra biológica? A gente não sabe, né? Ninguém, na verdade, sabe. A questão são medos reais, medos que assustam a gente. Mas na época antiga, na época bíblica, o medo era de natureza diferente. Era um medo um pouco mais primitivo também, que a gente observa hoje na mentalidade infantil. Não é? A criança tem medo de muita coisa, tem medo de monstros de noite, debaixo da cama, tem medo de. Também os medos reais, né? De se perder dos pais, medo de ser abandonada, não é? Também é uma questão real também para crianças. Mas também tem os medos de fantasia, né? E é tão presente, é um gatilho tão poderoso até na nossa vida, na nossa psique humana, que tem seres humanos que querem tentar lidar com o medo natural assistindo filmes de terror, séries de terror, para poder projetar o seu medo na fantasia, né? E então, de alguma forma, nessa projeção, conseguir gatilhos emocionais de proteção emocional, né? Só que é apenas para se sentir mais protegido. Quando a gente fala das coisas de Deus, não é apenas uma sensação, não é apenas uma forma de você estar simplesmente achando que está protegido sem de fato estar protegido. Não é esse caso, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, aqui tem muito disso, né? Você precisa também trabalhar a sensação de segurança, e é o que não tem aqui. Você não tem aqui segurança, está cada vez a violência aumentando aqui no Rio, e a pessoa que mora aqui tem muito medo de bala perdida, sequestro relâmpago, e são medos reais. Medo de um assalto que pode acabar mal, né? Tanto acabando em morte, quanto também acabando em situações até de comprometimento, né, do seu físico. Teve um presbítero numa outra igreja que eu estive trabalhando e ele sofreu um assalto, ele ficou nervoso, ele tentou reagir de um modo inadequado, claro, não se deve reagir a assaltos aqui no Rio, qualquer lugar, especialmente no Rio aqui, né? E ele acabou levando um tiro na perna e ele teve que colocar, não perdeu a perna, graças a Deus, né? Mas ficou um tempão de molho com aquelas armações de ferro colocadas na perna para poder curar e os ossos, né, ficarem colocados no lugar. Então, são medos reais que a gente tem no mundo moderno. Mas, como eu disse, os medos do mundo antigo eram diferentes, tá?
Eram medos um pouco mais primitivos. E aí agora vem o desenvolvimento que o Moisés colocou aqui no Salmo 91. Não terás medo, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, você já está declarando a sua proteção, né, que Deus dá para você, e você está plenamente seguro dessa proteção que Ele te dá, você não tem dúvidas de que Deus te protege, que Deus te abençoe, né, de que Deus te abençoe. Então, porque você já confia em Deus, e é uma confiança segura, concreta, uma segurança real que você tem, né? Uma confiança real. E, portanto, nessa consistência de confiança em Deus que você tem, você não precisa ter medo. E a palavra medo, embora eu não tenha colocado aqui no resumo, mas a palavra medo no hebraico é iarê. A palavra iarê, que é traduzida aqui como medo, também é traduzida como temor. Temor de Deus, não é? Então, tanto o temor de Deus envolve também o medo de quem Deus é. Sim, tem muita gente que não, por desconhecer a palavra hebraica, acaba entendendo, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é simplesmente respeitá-lo. Sim, também, é respeitá-lo também, principalmente, talvez, né? Mas também envolve medo, porque a palavra yarê, traduzida como temor, envolve também um certo medo, entendeu? Não medo porque Deus é carrasco, não medo porque Deus tem prazer em fazer o mal a você. Não, é o contrário, Deus tem prazer em fazer o bem. Deus te ama, mas você está lidando com alguém que é o Todo-Poderoso, é o seu Criador, toda a autoridade e poder pertence a Ele. Você não está lidando com alguém que é igual a você. Você está lidando com alguém que é infinitamente superior a você. Entendeu? Então, certo medo você precisa manter cultivando, porque você não está lidando com alguém que é igual a você, que é insignificante. Entendeu? Então, o seu temor, o seu respeito envolve também certa dose de medo. Não a dose de medo que envolve você ter medo dele fazer o mal para você. Claro que se ele quiser fazer o mal, ele pode fazer, mas ele não vai fazer, não é? Mas foi o que Jesus disse. Não temam aqueles que apenas podem fazer mal ao seu corpo. Lembra disso, esse versículo? Mas temam aquele que pode tanto fazer mal ao seu corpo, quanto também lançar a sua alma no Hades, no inferno. Ele não está se referindo a Satanás ali. Ele não se refere ao diabo. O diabo não tem o poder de lançar você no inferno. Por incrível que pareça, ele não tem esse poder. Quem lança o ser humano no inferno é o próprio Deus, é só ele que tem o poder de acabar, né, com o físico do ser humano e também de lançar a alma humana no inferno. É Deus que faz isso. Eu, inclusive, costumo ensinar aos meus alunos no seminário de que, quando somos salvos, nós não somos salvos do diabo ou do inferno propriamente dito. Nós somos salvos da ira de Deus. O que Cristo fez foi afastar a ira de Deus que pairava sobre a vida de todos nós, entendeu? Então, a nossa salvação, em primeira instância, nós fomos salvos da ira do próprio Deus, que é um Deus irado e que estava, né, completamente irado contra a humanidade. Em Cristo, esse problema foi resolvido. E quando você está em Cristo, a ira de Deus se afasta de você. Quando você não está com Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. Entendeu? Então, se você já está em Cristo, dê glórias a Deus, porque a ira de Deus já está afastada da sua vida, por isso você foi salvo. Você foi salvo da ira do próprio Deus. Então, não terás medo, não terás iarê, na língua hebraica, né? Não terás medo do quê? Aqui vem os aspectos mais primitivos do medo, que era próprio, né, do mundo antigo. Vamos ver aqui como é que está o comentário aqui do que o fiel do mundo antigo não precisava ter medo, né? Não terás medo do terror de noite, tá vendo? Terror da noite, né?
Em hebraico é Mipahad Laila, tá? Mipahad Laila. Então, Mipahad é terror, tá bom? E Laila é noite. Então, a expressão Mipahad Laila significa literalmente do terror da noite ou do terror noturno, tá? Aqui o salmista destaca que aqueles que confiam em Deus não precisam temer os perigos que espreitam durante a noite, como assaltos, calamidades ou criaturas selvagens, tá? Aqui diz respeito aos assaltos, né? Normalmente, haviam assaltos à noite. Hoje em dia, aqui no Rio, já não tem mais diferença, dia ou noite, o povo assalta mesmo. O povo acha que até o assaltante encara o assalto como um trabalho, né? Como uma profissão mesmo. O assaltante acha que ele vai cumprir o papel lá para levar dinheiro para casa como um trabalhador, né? Então, à noite, antigamente, existiam muitos assaltos. Calamidades também, né? Como terremotos, é, inundações, não é? Enfim. Ele também era um temor, também um tipo de temor muito comum. Ou criaturas selvagens, né? Dependendo do lugar onde a pessoa morava, podia ser invadido por criaturas selvagens, leões até, não é? Vira e mexe, por exemplo, Sansão andando lá, ele se encontrou com o leão, ele teve que matar o leão. E até depois, um bando de abelhas selvagens também fizeram uma toca lá, né? Fizeram ali um ninho na carcaça do leão, que estava jogado na estrada ali, e Salomão não, inclusive Sansão chegou lá e comeu o mel, né, daquelas abelhas, na carcaça do leão que ele havia matado. Então, havia o perigo real de animais selvagens, criaturas selvagens, né, que podiam fazer mal a qualquer ser humano. Eram medos reais, tá? E mais na ordem do primitivo. Eu, por exemplo, não acordo com medo, achando que vai ter um leão aqui no meu quarto para me devorar, não é? Na nossa cidade grande, a gente não tem mais esse perigo. Mas quais são os perigos que a gente pode enfrentar aqui? Uma lacraia, um rato, né? As pestes, né? Que são também próprias de cidade grande. Mas são animais todos de pequeno porte, né? Eu não tenho medo de amanhecer com um urso querendo me devorar aqui no meu quarto. Mas isso não acontece. Mas na época isso era comum, tá? Por causa do tipo de moradia, o tipo de organização social também era comum. O medo de animais selvagens atacarem no meio da noite. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. E além disso, havia também o medo, não é? Esse terror da noite também envolve o medo de questões espirituais também, não é? De demônios, medo de criaturas espirituais tenebrosas. Eu até busquei aqui na internet uma imagem, né? Você pode ver aí, ó, apenas para ilustrar, uma imagem em movimento, né? É o tipo de medo, né, que o povo tinha, de demônios, de deuses. Porque, na verdade, na época, os demônios eram deuses, né? Deuses menores, fantasmas até, também se tinha medo disso. Medo de criaturas das trevas, né? Criaturas noturnas.
ilustrada aqui por essa animação, né? Então você está vendo aí, era um medo concreto, real também. Durante a noite, um demônio qualquer, um Deus pequeno, um Deus menor, começar a te atentar, começar a te perturbar, né? Medo de fantasmas, medo de alguém que morreu, de repente um inimigo, né, que havia morrido. Então, isso aqui envolve também o medo. Era um tipo de medo antigo, né? Envolvia também o tipo de terror noturno. Então, envolvia medo real de criaturas, de coisas concretas, envolvia também medo de criaturas imagináveis, né, imaginadas, como os demônios aqui, essa criatura aqui da imagem, tá? Então, isso era muito real, era muito comum, e é isso que o salmista se refere quando fala do terror da noite, tá? No livro do Salmo 91 eu explico muito bem, tem muitas ilustrações ali, mostrando os tipos de deuses menores que traziam um tipo de terror noturno, tá? Era muito comum na época, e você pode ter essa imagem, né, gravada aí na sua mente, tá? Então, você não precisa ter medo do quê? Do terror da noite, tá? O tipo de terror noturno, seja real, seja imaginado, seja um terror espiritual, porque demônios já agiam, né, na época também, como agem ainda hoje, e estamos inseridos nessa guerra espiritual, né? Então, as pessoas, ainda que não tivessem uma dimensão concreta e real da ação demoníaca, porque eles sempre, né, pensavam nos demônios, nos deuses falsos, como nessa mitologia de deuses pagãos, né? Mas os demônios são reais, eles existem. E eles se fazem, né, de deuses pagãos também para perturbar a paz e perturbar, né, também a fé daqueles que confiavam em Deus no mundo antigo, no mundo do Antigo Testamento, principalmente, né? E na época de Moisés era muito comum isso, esse tipo de terror à noite. Sendo mesmo Moisés o autor, como nós entendemos, também existiam os deuses egípcios, né, que traziam medo, traziam terror. Inclusive o deus egípcio das trevas, que você pode procurar lá no meu livro e você vai saber quem é esse deus e como ele funciona. Está tudo lá, você vai ler e vai ter algumas informações muito interessantes sobre os terrores noturnos que o povo tinha na época do mundo antigo na Bíblia, tá? Além disso, ó, não terás medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. Tá vendo aí, ó? Então você não vai ter medo do terror da noite e nem da seta que voa durante o dia. Então você tem aqui situação noturna e situação diária, né, diurna, que você não precisa ter medo, ou seja, você está coberto, está protegido numa situação do terror noturno ou numa situação da seta diurna, né? Você não precisa ter medo disso. E aqui a seta que voa de dia também era uma situação muito concreta. Olha só, como está o comentário aqui, ó. Nem da seta que voa de dia, em hebraico, Meretz, Yauf, Yomam. Tá? É assim que está assim. Meretz, Yauf, Yomam. Tá? Aqui a frase, Meretz, Yauf, Yomam, pode ser traduzida como nem da seta que voa de dia. Isso sugere que mesmo durante o dia, quando os perigos podem ser mais visíveis e iminentes, os fiéis não precisam temer o mal que ameaça. E aqui é o mal mais concreto. Aqui não se refere aos terrores da noite, porque eles podem ser imagináveis, né? Podem ser como o caso do terror de um demônio, o terror de uma entidade, né? De um ser das trevas qualquer, de um deus egípcio menor que estava dedicado a aterrorizar as pessoas, né? Não apenas a isso. Aqui, o primeiro tipo de terror, que é o da noite, envolve tanto terrores concretos, calamidades, e você acorda de supetão tendo que lidar com isso, né? Ou terrores imagináveis também, espirituais até.
Aqui já é uma coisa mais concreta, porque a seta aqui em Bodhi, o contexto aqui é de guerra. É um contexto real de guerra. E era muito comum os homens, principalmente, terem que lutar na guerra. Era obrigatório, entendeu? Em situações, ainda mais no mundo antigo, em que povos estavam sempre com essa perspectiva expansionista e colonialista, né, de estar expandindo os seus territórios no mundo antigo. Então, invadindo outras nações, que as nações eram menores do que são hoje, né? Mas ainda assim, invadiam uma nação, invadiam um povo, tinha lá sua cidade fortificava, invadia, quebrava tudo, tomava a cidade. Então, declarava que a partir daquele momento, aquela cidade, aquele povo, aquela nação agora pertence ao povo X que conquistou. E às vezes tinha-se na época uma relação entre reis, inclusive. Quando se poupava a vida dos reis, nem sempre se poupava, às vezes se matava mesmo, mas quando se poupava a vida do rei ou da família real, era para que a nova nação conquistada se tornasse uma nação vassala. Então, o rei, se tivesse a vida poupada, seria um rei vassalo do rei conquistador, que seria o rei dominante, da nação dominante. Né? Então, uma nação vassala é uma nação escrava, que vai produzir riquezas para mandar para o império que conquistou, o rei imperador. Entende? E não mais para a subsistência da própria nação. Ela é mais do que pagar impostos altos. É realmente sustentar, ajudar no sustento da nação dominadora, do império, né? Da nação dominadora. Então, essa relação de rei vassalo, rei dominador, dominante, né? Diz respeito a esse contexto de guerras frequentes, de nações frequentemente invadindo outras para ampliar os seus territórios. Então, você não vai ter medo dos terrores espirituais, inventados ou até concretos da noite, e você também não vai ter medo de um contexto muito comum, que é o contexto de guerra, de você lutar numa guerra e morrer ali, e você deixar a sua esposa viúva, deixar os seus filhos órfãos de pai, né? Você não precisava ter medo disso. Por quê? Porque você confia em Deus, tanto na guerra quanto também durante a noite, dormindo. Né? E até no contexto de guerra também, o soldado tem que dormir uma certa hora à noite. Né? Até que tem os seus turnos de vigilância ali, e durma mal, né? Porque dormir numa situação de guerra é dormir mal, mas tem que descansar de alguma forma, tem que renovar as forças. Os soldados que sobreviveram, né? Então, mesmo no ataque noturno, o que era comum, inclusive na Bíblia, Josué fez, em certa ocasião, um ataque noturno, que é um ataque de surpresa contra os inimigos, né? Isso era a tática das guerras antigas também. Então, até nessa situação de um ataque iminente de um inimigo numa guerra noturna, também se tinha esse medo, não é? Então, nada disso abala, portanto, a confiança de quem depositou o seu esconderijo no Altíssimo. E descansa, o verbo é descansar, né? À sombra do Onipotente. Entendeu? Então, os perigos do dia e da noite. Eu coloquei aqui também uma imagem, apenas para a título de ilustração, uma imagem parada aqui, de uma chuva de setas, né? Uma chuva de flechas. Está vendo aí, ó? Era uma cena comum também, aqui na perspectiva de alguém que está olhando, né? De quem está recebendo a chuva de flechas. No exército que está, né? Durante o dia, você vê que ele está um pouco até escuro. E até no filme 300, se você já assistiu, você deve ter se lembrando dessa cena. A chuva de flechas era tão densa, tão grande, que chegou a escurecer o ambiente de guerra em pleno dia, né? Talvez ele tenha um pouco de exagero. Mas o fato é aqui, ó, que essa chuva de flechas, né? Comentando aqui para você ver, tá vendo? Essa chuva de flechas era algo real, né? Era um temor real naquele contexto de guerras intensas do mundo antigo, nessa perspectiva expansionista.
tá bom? Então, é uma imagem que eu trouxe aqui para você perceber o que o texto quer dizer, né? Que eu não vou temer a flecha ou a seta que voa de dia. Aqui é o contexto de guerra, tá? Nesse contexto que era muito comum também já na época de Moisés, quando ele estava ali, né, escrevendo, inclusive Josué, com o seu exército, tomou Jericó, né, e foi conquistando Canaã, né? Era nesse contexto de guerra, tá bom? Moisés não era um guerreiro, não era, ele estava mais para profeta do que propriamente para guerreiro, né? Ele era uma espécie de patriarca também, não contava como patriarca como Abraão, Isaac e Jacó, mas era naquele período próximo ali, né? Ele, portanto, era o legislador e o seu trabalho era mais nesse campo de profecia e sacerdote. Ele, como profeta, trazendo a palavra de Deus para o povo, e como sacerdote, levando os clamores do povo para Deus, intercedendo em favor do povo. Não é? Eram essas funções aqui do Moisés, não era o líder da nação. Agora, guerreiro mesmo, propriamente, era Josué. Tá? E ele, então, inaugura essa fase primitiva também de estar trabalhando, né, com as tribos de Israel e lidando com essa questão de guerra. Tá? Enfim. Então, quem confia em Deus não precisa ter medo dos terrores da noite, tá? Os terrores da noite, e nem das guerras, né? Simbolizado aqui pela seta que voa de dia. Não precisa ter medo de nada, nem de terrores espirituais, terrores emocionais, terrores concretos até, e numa situação de perigo total, que é o perigo da guerra, tá? Não precisa ter medo, porque Deus está ao seu lado. E ainda que você esteja experimentando a situação de morte, né, ali você vai ter uma esperança de vida após a sua morte. Né? Nem tudo está perdido, portanto. Né? De qualquer forma, você é mais do que vencedor. Você não precisa, na sua luta diária, até na sua luta contra uma doença, na sua luta contra o desespero, contra a ansiedade emocional, nenhum aspecto da sua luta de todo dia pode ou tem poder para tirar a sua confiança em Deus. Você precisa aprender a não ter medo diante disso tudo. Por que você não precisa ter medo? Porque Deus está cuidando de você. Deus te abençoa, Deus te protege, Deus cuida de você. Deus trata de suas feridas como bom pastor. Ele cuida de você. Entendeu? Por isso você não tem medo, porque você está escondido, você está totalmente protegido na torre forte, que é o Altíssimo, né? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá legal? Então, fechando aqui, ó, o parágrafo final. Neste versículo, o salmista enfatiza a completa segurança que os fiéis encontram em Deus, destacando que eles estão protegidos tanto de ameaças noturnas quanto também diurnas. Essa promessa de proteção abrange todos os aspectos da vida, independentemente do momento ou circunstância em que a pessoa está vivendo. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, a palavra agora está contigo. Amém, amém. Quero dar bom dia a outros irmãos que já se achegaram. A Zilmar também está aí conosco. A Ilma também está aí conosco. A nossa irmã Áurea também está conosco. Existem outras pessoas que estão conosco, mas eu não consigo enxergar. Se você puder, dá um like, manda aí uma sinalização para que possamos enxergar e também te dar bom dia. Nós separamos esse momento, caso algum irmão tenha aí, né, queira compartilhar, fazer uma pergunta, fique à vontade, tá bom, queridos? Fique à vontade para poder fazer pergunta. O nosso querido amigo Reverendo Davidson está aí à disposição para explicar, para esclarecer. É interessante que ele já comentou ali que Deus nos guarda dos perigos reais, né? Dos perigos durante o dia e também dos perigos durante a noite. Deixa eu colocar ele em tela, porque se ele quiser falar alguma coisa, ele já fica à vontade, né? E isso aí é algo que
é importante que todos nós não só saibamos, eu vou usar uma expressão, tomemos posse dessa verdade, que o Senhor nos guarda. Apesar dos problemas que se levantam durante o dia ou durante a noite, o Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. No Senhor, você e eu estamos seguros. É isso mesmo, Reverendo Davis? Isso aí, perfeito, né? Deus nos protege em todas as situações, desde o mundo antigo, né? Naquele contexto de guerra, aquele contexto de medos mais primitivos, mas ainda assim concretos, e também de situações dos medos atuais, os medos da nossa sociedade pós-moderna, né? O medo de ser perseguido politicamente, às vezes, o medo de ser perseguido como cristão por causa da sua fé. Existe ainda perseguição no mundo, não é? Tem países aí que não há liberdade religiosa alguma, e é o medo concreto, né? O medo concreto da modernidade. Medo de você perder o emprego, medo de uma doença, de uma pandemia, uma outra pandemia como a que tivemos recentemente. O medo, ele é generalizado. Você pode até mudar a causa do medo, né? Ao longo da história, ao longo da vida, você deixa de ter medo de um animal selvagem te devorar, mas você passa a ter medo de um vírus que você nem consegue enxergar, entendeu? E tudo isso é muito concreto, é muito real. Então você tem medo disso, você tem medo de perder emprego, você tem medo algum golpista de internet roubar toda a sua conta bancária, você tem medo disso, né? Tem medo de muitas coisas, tem medo da violência. O medo da violência ele é praticamente onipresente na humanidade, né? Desde que a humanidade se deu conta, né? Desde a queda de Adão e Eva e o assassinato de Abel, a humanidade tem medo da violência. E ela é algo concreto, ela está presente, né? E ainda hoje lidamos com isso, a gente não conseguiu vencer isso ainda. Só conseguimos vencer mudando o coração humano, né? Cristo mudando o coração humano. Fora isso, não tem como vencer, entendeu? Então é isso, os medos são concretos, são reais, muda a configuração do medo, ou a raiz, né, que gera o medo, mas o sentimento é primitivo, o sentimento é próprio também da humanidade, e a gente não precisa ter medo de nada, porque Deus está conosco. Isso te dá um empoderamento, para usar a palavra da moda, né? Isso te dá um poder, um empoderamento muito grande, porque a fé em Cristo te faz enfrentar qualquer situação. Você não precisa ter medo de nada, né? Porque Cristo está com você. Amém? Joinha, joinha, joinha. Bom, eu não sei se tem perguntas, olhando aqui pelo nosso comentário, né? Olhando aqui para o nosso chat, não tem perguntas. Então, nós vamos encerrar aí nosso estudo de hoje. Lembrando, no nosso estudo tem um momento em que há a exposição do texto, explicação do texto, e tem um outro momento onde você poderá fazer suas perguntas, onde você poderá também fazer as suas contribuições, porque através das suas perguntas, através das suas contribuições, a gente vai entendendo mais um pouco e ao mesmo tempo esclarecendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das Escrituras Sagradas, ok? Mas antes de terminar, eu não posso deixar. Gente, eu gosto muito de ler. Meu pai, quando eu vou ao Rio de Janeiro, meu pai sempre separa aí uma sacola de livros, bons livros, por sinal, para que eu possa trazer, para que eu possa meditar. E como nós estamos aqui junto com o Reverendo Davis, que também gosta de escrever, que também gosta de compartilhar aquilo que Deus tem dado a ele enquanto discernimento acerca da sua própria palavra, por que não, então, franquear ao Reverendo Davis a oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que Deus tem permitido a ele escrever? Então, mais uma vez, ele vai compartilhar contigo aquilo que ele tem escrito e colocado em forma de livro, para que você seja abençoado, para que você seja edificado. Muito bem, obrigado, pastor Aderson. E aqui, ó, só as obras que eu tenho anunciado aqui, eu tenho outras também, você pode fazer contato comigo.
pelo WhatsApp 021 998 585402. 021 998 585402. Você pode fazer contato para saber de outras obras também. Mas eu tenho anunciado recentemente a nossa obra base, né, dos nossos estudos atualmente, que é a Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Não é todo o Salmo 91, como você está vendo aqui, todo comentado à luz do original em hebraico, levando em conta também o contexto histórico-cultural do mundo antigo. Não é? É muito interessante, é um livro de 346 páginas, muito bem ilustrado, conteúdo de primeira, provavelmente seja o comentário do Salmo 91 mais completo em língua portuguesa, tá? E a mesma coisa eu digo aqui do Salmo 23, né, que nós já tivemos aqui uma série de estudos sobre revelações originais do Salmo 23, também totalmente à luz da Bíblia hebraica, não é, do original em hebraico. Aqui, ó, você vai conhecer o Salmo 23 como nunca o conheceu antes. Não basta apenas memorizar e recitar de cor. Tem que conhecer a mensagem do Salmo 91 e do Salmo 23 para você usufruir do que Deus promete nesses dois salmos ali, né? Aqui, então, você vai conhecer em profundidade esses dois salmos. E também, para fechar esse momento, a semente é a palavra, o meu livro para quem deseja ser pregador. Já não tenho mais exemplares, como também não tenho aqui em casa mais os exemplares do Salmo 91, também se esgotaram. Já tem que fazer 9 encomendas, tanto da semente à palavra, quanto também do Salmo 91. Tem que me organizar, então, para pedir. Mas mesmo que você queira agora e não tenho como comprar porque já acabou, já esgotou, eu tenho como te indicar um modo de você comprar o seu livro e ter em casa o seu livro impresso ou digital, mesmo que eu não tenha aqui no estoque para passar para você, para revender a você, tá legal? É só fazer contato, meu WhatsApp, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 585402, 021 998 585402. Eu terei prazer em atender você pelo WhatsApp. Joia, 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 joia. Então, quero desde já desejar a todos um bom dia, desde já pedir a que vocês retornem outras vezes virtualmente, né? Temos terças e quintas, a nossa manhã com Deus, e toda quarta-feira nós temos aí nosso estudo com o Reverendo Davis. Só não temos quando é feriado nacional, e aí a gente não tem. Tá bom? Eu quero então convidar o pastor Davidson, reverendo Davidson, melhor dizendo, para que possa fazer a oração final e suas considerações, tá bom? Obrigado, pastor Adson. Vamos orar então, né? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor nos protege. E já que é Ele que nos protege, nós não precisamos ter medo de nada. Ainda que seja uma situação de perigo, Ele nos protege, Ele cuida de nós, nos dá livramentos e trata conosco em cada situação do nosso dia a dia, da nossa vida. Tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar mais um versículo da tua palavra. Trata conosco nessa manhã. Cuida de nós, ó Pai. Coloca em nosso coração a certeza de que o Senhor nos protege. Em cada situação de perigo da nossa vida, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa. Então, trata conosco, nos dá sempre a certeza dessa realidade. Nós assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Um beijo, ó, no coração de todos vocês. Reverendo Davidson, mais uma vez, obrigado por tua participação, por estar aí conosco. Obrigado que vocês possam retornar amanhã e também na próxima terça, na próxima quarta e na próxima quinta-feira, tá bom? Beijão, shalom a todos, tchau, tchau. Shalom a todos.